Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 21 de julho de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra de Bezerra de Menezes, né? Pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão. Nós estamos estudando essa primeira parte, onde Ivone fala sobre Leonel e os judeus. Na realidade, doutor Bezerra vai trazer, né, esse texto para a gente. Primeira parte, nos serviços do Consolador. E nós estamos no parágrafo 30, que eu pedi para vocês anotarem, né? Parágrafo 30. Mas antes, né, esse parágrafo 30 ele está no item 3. Esse capítulo é dividido entre item 1, 2, 3. Nós temos um, dois, três. Seria o quarto parágrafo do item 3. Isso mesmo, quarto parágrafo do item 3, que na realidade vem a ser o parágrafo 30. Antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelas bênçãos recebidas, pela oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo, buscando crescer e sempre pedindo ao Pai que abençoe, que fortaleça todos os nossos irmãos, principalmente aqueles irmãos mais necessitados, e que Deus sempre nos dê condições de prosseguirmos a nossa caminhada, graças a Deus. Vamos começar aqui, né? Eu vou ler o parágrafo anterior, que inclusive fizemos um estudo aqui, né, bem grande, sobre isso, sobre a questão do suicídio, que o doutor Bezerra vai anotar na sua obra, né? Eu vou ler o parágrafo anterior, quando ele diz assim, era o parágrafo 29. O suicídio não é uma lei, não sendo por isso mesmo imposto a quem quer que seja pela harmoniosa legislação divina, como seriam, por exemplo, o resgate e a reparação da prática de um ato mau ou a morte natural do corpo físico terreno. Contrariamente, ele é ato reprovável pela mesma legislação, da empenho pela mesma legislação. Que legislação é essa? A lei divina, né? Da inteira responsabilidade de quem o pratica. E crede, meus amigos, conquanto o coeficiente dos suicídios no vosso planeta se apresente calamitoso, os obreiros do mundo invisível tudo tentam para dele desviarem os homens, fazendo-o com muita internecida vontade. Cumpre, tanto a estes cooperarem com aqueles, quer dizer, os homens cooperarem com os espíritos, a fim de que tão complexo malefício. Então, ele está dizendo aqui que o suicídio é um malefício, é um atestado deplorável da inferioridade humana, seja definitivamente banido da sociedade terrena. Assim terminamos a aula passada. Começa agora, no dia 21 do Bezerra. Voltei as atenções para o médium, que solicitar assistência para o momentoso fato e aconselhei psicograficamente. A mensagem veio pela psicografia de Ivone. Reuni vossos companheiros mais afins para uma sessão íntima, amanhã, extraordinária, especial, para tratarmos desse caso. Um número de adeptos possível e absolutamente nenhuma assistência. Quer dizer, era uma reunião sem público, senão apenas o presidente e os seus médios. Não prescindiremos da vossa colaboração fraterna. Meditai e orai a fim de vos equilibrardes em harmonizações com as forças benfazejas do alto, pois estarei exercendo a fraternidade no que de mais sublime e real ela encerra, visto que conjugarei esforços na prática de operações transcendentais, cujo instrutor maior é o próprio mestre da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele ia realizar alguns procedimentos orientados, né, pelos grandes espíritos,
pelos espíritos superiores, que estão trabalhando a serviço do Mestre Jesus. Eu sabia que aqueles singelos, mais dedicados aprendizes, diz Dr. Bezerra, acatariam fielmente as minhas recomendações, portando-se à altura da confiança que neles depositamos. E despreocupei-me dessa particularidade, certo de que ambiente doutrinário, faculdades mediúnicas a contento, amor ao trabalho, boa vontade em servir ao bem, servir ao sofredor, circunspecção dos atos, todos os dispositivos necessários aos grandes feitos espíritas, encontraríamos nas personalidades daquele punhado de discípulos, cujos labores se verificavam continuamente sob rigorosa vigilância espiritual. Encerrei, portanto, minhas atividades do referido centro por aquela noite e observei a Roberta. Então, repare, ele elenca aqui algumas particularidades. Ambiente doutrinário, faculdades mediúnicas a contento, amor ao trabalho, boa vontade de servir ao bem, servindo ao sofredor e circunspecção dos atos. São particularidades que um bom trabalhador deve ter. Então, como você vai fazer um trabalho desse, e você tem certeza de ter bons trabalhadores, não há necessidade de você ficar cobrando. E aí, você está estudando? E aí, você está tomando cuidado com a sua conduta? Né? Ele não precisa. Porque se a pessoa é um bom trabalhador, ele confiava naqueles trabalhadores, ele sabia que eles estavam cumprindo, fazendo tudo direitinho. Né? Aí ele vira-se, né, para o auxiliar dele, Roberto. Perseverar em tu, quer dizer, perseverar em você, Roberto. E Pereira, o indígena, por afastardes do cenário familiar de Leonel, aquele que se suicidou, o chefe dos obsessores, em primeiro lugar. Pois certo estava eu de que a obsessão coletiva, exercendo ação múltipla, dispõe sempre de um orientador. Então, ele pediu que, para que houvesse a reunião, os obsessores deveriam ser afastados. Então, né, ele quis, principalmente, afastar Leonel, o chefe dos obsessores. Não, considerar Tuipiri por afastar do cenário familiar de Leonel o chefe dos obsessores. O Leonel foi o que se suicidou e depois a filha dele também se suicidou, né? Então ele pede aqui que era necessário afastar da casa o, a, os obsessores, né? Do Leonel e da filha dele, Alcina, né? Porque ela também se suicidou. Então, Leonel e a filha Alcina foram vítimas desse terrível obsessor que ele pediu que fosse afastado da casa. Pediu que Roberto e Peri afastassem, né? Aí ele diz: pois certo estava eu, diz doutor Bezerra, de que a obsessão coletiva, porque toda a família estava sob obsessão, exercendo ação múltipla, dispõe sempre de um orientador, que será o mais inteligente, um cruel, dentre os obsessores, com ascendência irresistível sobre os demais. Daí a gente vai entender por que que a Ivone Pereira diz: devemos orar muito pelos obsessores mais cruéis. Ela até diz muito, muito cruéis, naquela mensagenzinha que a gente manda para vocês todos os dias, né? Porque eles são os mais necessitados. Detendeu, disse doutor Bezerra para o Roberto e para o Peri, detendeu, aprisionando-o até novas instruções no recinto deste mesmo centro, cuja ambiência é respeitável, legitimamente apropriada para o caso, se acha em condições de hospedá-lo. Então, o obsessor vai ser afastado da casa do Leonel, vai ser levado para o centro, e lá no centro ele vai ficar como que aprisionado. É uma casa espírita respeitável, então tem condições de detê-lo. Em seguida,
Indiquei providências para a remoção de Leonel e sua filha, os dois já tinham desencarnado por suicídio, do ambiente doméstico, para regiões condizentes com suas afinidades, a bem da tranquilidade dos demais membros da família. Então, eles dois, suicidas, pai e filha, foram retirados da casa, do ambiente doméstico, e levados para regiões condizentes com o equilíbrio vibratório deles, que era terrível, terrível, né? Tanto que ele diz, condizente com suas afinidades. Para, a bem da tranquilidade dos demais, para que os dois não viessem a trazer mais problema para o restante da família. E outro, sim, visando a recuperação de ambos. Eles foram afastados para não atrapalhar a família, que já tinha um filho dele mais novo tentando se suicidar também, tentou se jogar debaixo do trem, né? E também para que eles recebessem ajuda, visando a recuperação de ambos para o estado consciente do espírito desencarnado. Prontificou-se o meu assistente ao mandato espinhoso e partiu acompanhado do amigo Peri. Tais operosidades, no entanto, são melindrosas, diz Dr. Bezerra, e de difícil realização para os espíritos dela incumbidos. Então, o Peri e o Roberto tinham ali uma tarefa bastante espinhosa para realizar. Tá? Ele destaca a catequese aos malfeitores terrenos, por missionários cujas armas serão apenas a fé na vitória do bem e a certeza do auxílio celeste, e cujas insígnias serão a lembrança do sacrifício na cruz do Cordeiro de Deus. Então, ele está dizendo que evangelizar esses espíritos, assim como esse, que era o chefe do grupo, um obsessor terrível, não é coisa para amadores. Tá? É uma tarefa muito delicada, de difícil realização. Ele diz, tal a catequese, quer dizer, a evangelização dos malfeitores terrenos. Falamos sobre isso, lembra? Desses espíritos que têm o perispírito muito denso. Estão lembrados desse assunto? E que por isso ficam presos à atmosfera do planeta Terra. Falamos sobre isso, sobre a densidade do perispírito, que sofre a ação da gravidade do planeta. É que eles estão ligados. Então, e esses missionários, o que eles terão para realizar esse trabalho de catequese? Quais armas eles terão? A fé deles na vitória do bem. E a certeza da ajuda de Deus dos amigos espirituais, em cujas insígnias serão a lembrança do sacrifício na cruz do Cordeiro de Deus. Jesus sacrificou-se por todos nós. Então, eles também precisam da cota de sacrifício deles. Agora, nós vamos entrar no item 4. Geralmente, a caça a obsessores, olha a palavra que ele usa, caça, a caça a obsessores não trevosos. Então, tem obsessores que não são trevosos. Não é? Também já falei, nas obras de Ivan, falou muito sobre isso. Que eles conhecem de outro, que simpatizam com o outro, porque se sentem solitários, querem a companhia de alguém. E aí ficam junto àquelas pessoas, né? Não querem brincar, não são trevosos. Mas aqui ele fala, a caça a obsessores muito trevosos, quer dizer, muito trevosos, é levada a efeito por entidades espirituais pouco evolvidas. Quer dizer, apesar de já regeneradas pela dor dos remorsos e pela experiência dos resgates, ansiosas pela obtenção de ações meritórias com que adornem a própria consciência. Então, ele está dizendo, aqueles espíritos que trabalham caçando esses obsessores
muito trevosos, não são espíritos de alta evolução, mas já são espíritos que já se estão regenerados pela dor dos remorsos. Quando a gente diz, tem aquele ditado que a gente diz assim, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então são aqueles que pela dor se regeneraram e pela experiência dos resgates estão ansiosas, querem, né, ter mais ações meritórias, querem continuar trabalhando no bem, porque viram que o negócio é bom, né? Com que abandonem a própria consciência, para que a consciência deles, né, dê a eles o quê? Aquele respiro, aquela tranquilidade, eu estou trabalhando para o Senhor, eu sou um soldado do Cristo. Vamos usar esse termo aí, né? Dessa vez eu estou trabalhando no lado, eu escolhi o lado bom. Então, eles dão essa satisfação, né? Aí ele diz aqui, ainda taxada, né, com que adorne a própria consciência, que se encontra ainda tarjada pela repercussão dos deméritos passados. Quer dizer, a consciência ainda não está totalmente, né, translúcida, mas a coisa já melhorou muito. Mas ele ainda traz lá algumas lembranças, algumas marcas de atos passados. Aí aqui é colocada uma nota de rodapé que diz assim: os médiuns bastante dedicados à causa do bem, e cujas experimentadas forças morais e psíquicas lograrem possibilidades, quer dizer, apresentarem condições, igualmente prestam tais serviços durante o sono noturno, que os instrutores espirituais tratam de aprofundar quanto possível. Tem um livro do João Nunes Maia, eu gosto muito desse livro. João Nunes Maia era o médium, já desencarnado. O espírito é Lancelin. Eu vou pegar aqui rapidinho. É, Lancelin, deixa eu ver aqui, João Nunes Maia. Ah, tá aqui. Esse livro aqui, eu tenho ele muito antigo. O meu tá coitadinho, já caiu nos pedaços. Iniciação, o nome aqui, ó. Iniciação, viagem astral. João Espírito Selim. Eu recomendo, foi um dos primeiros livros que eu li. Esse livro aqui, ele fala sobre isso, sobre médiuns encarnados que durante o sono são levados para o plano espiritual para fazer parte de grupos de trabalho noturno e ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas, muito necessitadas. Então, é o que o doutor Bezerra aqui falou, tá? Ele vai explicar dessa obra, que eu considero uma obra maravilhosa. Ele vai apresentar a equipe dele, que é uma equipe bem grande, né? E toda noite eles têm uma tarefa a realizar em algum lugar. E alguns médios encarnados já estão, eu vou usar o termo aqui, matriculados, inscritos. Então, à noite, dependendo do trabalho que eles vão fazer, eles vêm buscar esses médios que estão no desdobramento do sono e levam para integrar a equipe para ajudar em trabalho de resgate de espíritos trevosos, para fazer visitas aos hospitais, uma série de trabalhos. Alguns médios, quando os espíritos vêm buscar, não estão em condições de ir, porque é aquele fato, né?
antes de dormir, se ligou a alguma coisa que não devia, fez as preces, já está com. Desdobrou, mas já está em fazendo outras coisas que não devia. Mas eles ajudam, mesmo assim, aquele médium não levam, ajudam eles. Outros estão até com uma dificuldadezinha do desdobramento, eles vêm, ajudam, desdobram, levam. São levados, mas quando chegam lá, por algum motivo, se assustam, não sei o que lá, não tem condições para seguir, eles trazem de volta. Outros já vão, trabalham a noite toda, e depois eles trazem de volta e ajudam a ele retornar. Então, é o que ele colocou aqui, né? Ele diz aqui, nessa notinha, doutor Bezerra, ele fala: os médios bastante dedicados, causar médios evangelizados. Que causa é essa? A causa de Jesus. A causa de Jesus. Médios dedicados à causa de Jesus, que é a causa do amor, e cujas experimentadas forças morais e psíquicas lograrem, apresentarem condições, lograrem possibilidades, igualmente prestam serviços durante o sono noturno, que os instrutores espirituais tratam de aprofundar quanto possível. Então, qualquer um de nós, tá? Qualquer um de nós pode estar integrado a uma equipe espiritual dela, a uma equipe espiritual dessas. Pode. Basta, né, que tenha um equilíbrio, que seja dedicado à causa de Jesus, que esteja fazendo um esforço por se melhorar. Ele não quer gente perfeita, porque até não, se fosse atrás de gente perfeita, não ia conseguir ninguém. Né? Então, é o que ele disse aqui: bastante dedicados à causa e cujas experimentadas forças morais e psíquicas lograrem possibilidades. Igualmente prestam tais serviços. Então, esse serviço é feito por encarnados e desencarnados no desdobramento do sono. E assim você vai já o quê? Fazendo o quê? Porque ele falou aqui, ó, obtendo ações meritórias. Nós vamos conquistando ações meritórias para adornar a nossa consciência, que ainda se encontra tarjada, ensombreada, um pouco ainda, pela repercussão dos deméritos, quer dizer, equívocos do passado. Quem se candidata? Então, qualquer um de nós pode fazer parte, ser convidado para participar de uma tarefa dessa no desdobramento do sol. Continua, doutor Bezerra. Efetuam-na, porém, invariavelmente, sob direção, essas tarefas, né, de entidades instrutoras mais elevadas. Quem coordena os trabalhos sempre serão essas entidades instrutoras mais elevadas, subordinadas todas a leis rígidas invariáveis, as quais serão irrestritamente observadas. Essas leis são, como bem se perceberá, as normas divinas do amor, da fraternidade e da caridade, que obrigarão os obreiros em ação as mais patéticas e desvanecedoras atitudes de renúncia e abnegação, a fim de que não se deixe jamais de aplicá-las, sejam quais forem as circunstâncias. Muitos desses operadores possuem método próprio de agir, e os instrutores responsáveis pelo trabalho deixam-nos à vontade dentro do critério das leis vigentes, tal como a equipe de professores que ensinassem letras, ciências, etc., mantendo cada um seu próprio método, embora observando todas as leis da pedagogia ou do critério particular de cada matéria. Então, cada desse, né, tem um líder que segue as normas, né, que cria um método de trabalho
E os superiores não se preocupam, que sabem que ele trabalha no bem, que tudo que ele fizer vai ser visando o bem. Então não tem aquele controle de você tem que fazer desse jeito que eu estou dizendo. Não, não. Tanto que ele diz aqui, muitos desses operadores possuem método próprio de agir, não esquecendo que somos individualidades. Cada um tem o seu método de agir. Como cada professor tem a sua forma de dar a sua aula, de explicar aquela matéria. E se o diretor da escola confia no seu professor, ele sabe que vai dar certo. Então, eles aqui, muitos desses operadores possuem método próprio de agir e os instrutores responsáveis pelo trabalho deixam-nos à vontade, dentro do critério das leis vigentes, tal como a equipe de professores, que sabe que ele vai seguir as leis vigentes, mas ele tem o método dele de trabalhar. O meu jovem assistente, que é o Roberto, era entidade amável e humanitária, que fora médico abnegado em sua última peregrinação terrena e portadora de fina educação social, visto que pertencera a uma estirpe de nobres europeus. Como espírito, não se especializara propriamente em casos de obsessão. Especializara-se, todavia, em casos pertinentes ao suicídio. Então, o Roberto ele não é especialista em obsessão, mas ele se especializou em questões ligadas ao suicídio, como resgate ou reparação de um passado em que igualmente se arrojara tão nefasto abismo. Então, ele também era um ex-suicida. Daí o interesse dele em estudar esses casos, né? Razão pela qual víamos agora envolvido no caso de Leonel. De outro modo, tão amorável e atraente, se mostrava essa entidade tão cativante à sua simpatia pessoal, que frequentemente eram requisitados seus serviços pelos tutelares do invisível para missões de catequese entre espíritos em geral, quer dizer, evangelização. E também entre obsessores, os quais mais ou menos o acatavam, dispondo-se às suas advertências. Conselheiros. Então, os espíritos sofredores normalmente, né, se submetiam à moral, força moral de Roberto, né? Todavia, nem sempre a irradiante bondade desse jovem seria suficiente. Então, nem sempre essa simpatia que ele demonstrava ser seria suficiente para deter os arremessos do ódio obsessor. Então, tinha alguns que só aquele amor que ele demonstrava sentir não era suficiente para barrar aquela fúria de ódio, né? Necessárias se tornariam, por vezes, medidas outras, incompatíveis com a doçura do seu caráter. Então, às vezes era necessário para o espírito, com uma força, né? Vamos dizer assim, entre aspas, mais bruta. Porque, tipo assim, esse espírito aqui, alguns com palavras doces, né? Uma orientação, um carinho, conseguiam se entregar ao bem. Agora, outros não. Outros, esse trabalho, só palavras de amor, carinho, né? Explicações não serviu, não. Era preciso ter algo mais para conseguir controlar esses espíritos. É isso que ele está dizendo aqui. Então, nesses casos, já que a doença é mais violenta, o remédio também tem que ser mais forte, né? Então, dispunhamos de individualidades da categoria de peri, que era o indígena. Aí eles chamavam peri, peri vem aqui, a qual, bondosa, incapaz de arbitrariedades, exercia energia militar, sempre que necessário. Agora, associado à candura, ao amor de Roberto, era preciso botar força
Uma força que não quer dizer arbitrariedade, mas uma força militar, uma energia militar. Entendeu? O tal do comandante. Agora vamos falar sério aqui. Não que o Roberto não fala sério, mas agora a gente tem que mostrar uma posição mais forte. Que o Roberto não tinha. Não tinha. Por isso que ele diz aqui, ó, necessárias se tornariam, por vezes, medidas outras, incompatíveis com a doçura do seu caráter. Então, o Roberto não tinha essa energia militar. Ele não tinha esse tipo mais austero que o Peri tinha. E aí, aquela coisa, né? Chegou né, o general. Então, a coisa já mudou de figura. Então, ele está aqui. Então, dispunhamos de individualidade da categoria de Peri, a qual bondosa era bom, incapaz de arbitrariedade, mas exercia energia militar sempre que necessário. Como antigo chefe de hordas guerreiras da Arábia. Ele, na última encarnação, veio como indígena, mas em outras mais antigas, ele foi chefe de hordas, quer dizer, grupos, grandes grupos, guerreiros da Arábia, que foram em existência remota e mais tarde como cacique da tribo dos Tamoios. Aí tem uma notinha aqui, lá embaixo, falando sobre o Peri. O nome Peri encobre individualidade espiritual indígena, que não desejamos identificar, que já está reencarnado. A época que foi escrito esse livro, em 1964, já estava reencarnada. Sua existência nas matas brasileiras traduz estágio de repouso e esconderijo. Quando ele reencarna como indígena, que ele recebe o nome de Peri, essa existência aqui no Brasil foi para que ele pudesse repousar e se esconder, necessária para se furtar, para fugir às continuadas perseguições obsessoras que, como antigo chefe de tribos árabes guerreiras, adquirira com as atrocidades praticadas. Então, lá em 1200, 800, 900, né? Lá no passado, ele foi líder de antigas hordas guerreiras, e como essas hordas guerreiras, ele praticou, fez muita coisa ruim, muita coisa ruim. E aí tinha os seus obsessores, aqueles que queriam se vingar. Então, né? Nossa, mas eu acho que é chamado barato, Denise. Depois eu já vi isso aqui em Petrópolis, lá Paraty, está muito caro isso aí. Então, 198, não. Eu acho que a gente acha mais baratinho, se pesquisar bem. Mas esse livro é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Ela está falando desse livro aqui, ó. Iniciação, Viagem Astral, do João Nunes Maia. Então, ele fez muita besteira, muita atrocidade. E veio, né, naquele trabalho, lembra, Jesus Gonçalves? Né? Que também não foi não era nenhuma, como diz o povo por aí, flor que se cheire. Sofreu muito, passou por muitas dificuldades, muita perseguição, até que ele reencarna aqui na Terra como indígena, e aí ele tem uma nova vestimenta, né? E fica escondido dos seus obsessores. Aí diz aqui, não seria, portanto, ele, o Peri, um espírito primitivo, não. Como também acontecia com muitos outros indígenas brasileiros e escravos africanos no Brasil. O pessoal via assim, falando, um escravo africano sofreu tanto, né? Há muitos desses espíritos que encarnaram na África e foram trazidos para o Brasil ou para outros países do mundo como escravos africanos, não eram espíritos primitivos. A espiritualidade conta que muitos desses espíritos
que encarnaram na África e depois foram trazidos para o Brasil, para outros países como escravos, foram grandes líderes de das europeias, persas, hititas, esses guerreiros romanos, sidônios, que fizeram coisas terríveis no passado, terríveis. E depois escravizaram, mataram. Veja o caso de Jesus Gonçalves, o Malarico. Ele teve o prazer de ser Alarico I e Alarico II. Quanta coisa ele fez, né? Quem conhece a história, aquela história de Santo Agostinho, quando ele invade Roma, ele passa por cima de Roma. Quem não conseguiu ficar dentro das igrejas, que na maioria foram os idosos, as mulheres e as crianças, não sobreviveu sob as patas dos cavalos dos exércitos de Alarico. E olha aí o que Jesus Gonçalves enfrentou. Né? E ele, depois de muito sofrimento, reencarna como indígena. E continua trabalhando bem, agora desencarnado, ele faz parte aqui desse grupo que trabalha para auxiliar. Então, eles aqui, né? Acresce, continuando aqui na leitura do doutor Bezerra, acresce a circunstância de que as entidades obsessoras, tão materializadas, com perfil tão denso, né, permanecem dentro da própria inferioridade de princípios tão vinculados ao mal, se deixam ficar e, a fim de servi-las, auxiliando-as a se deterem no declive em que resvalam, tá? Então eles ficam ali, sempre naquele círculo vicioso. Aí ele diz aqui: nos obrigaremos a desempenhos assistenciais igualmente materializados. Porque para lidar com esses espíritos, precisamos também trabalhar a nível praticamente material. Assaz grosseiros para um espírito. Tratar com tais vultos será como tratar com homens rudes, inferiores, de caráter embaraçados, no caminho das paixões e dos preconceitos. Então, lidar com esses espíritos não adianta trazendo florzinha, uma rosa vermelha, os outros para eles, não. Aí tem que se falar firme, ter atitudes duras, não cometer arbitrariedade, mas ser firmes e duros como eles são. Peri era especializada em tarefas tais e possuía métodos particulares, os quais aplicava com eficiência. Sempre que necessário, trazia às suas ordens pequeno pelotão de auxiliares que, obedecendo-lhe fielmente, pôs os milicianos ao seu general, junto dele desempenhavam concurso, ajuda valioso de proteção ao próximo. Enquanto assim, agindo em defesa dos mais fracos, reparavam deslizes graves de um passado reencarnatório remoto, como explicamos para trás. Então, Peri fazia esse trabalho e trazia com ele antigos companheiros daquelas hordas de guerreiros da Arábia que seguiram o seu líder, o seu general. Agora aqui, ele também convida esses para trabalharem com ele, né? Seguindo, liderando-os, mas agora com outro objetivo. Lembra bem Jesus Gonçalves, né? Dadas que foram ao meu assistente, Roberto, recomendações convenientes, retirei-me para a espiritualidade, a fim de melhor me orientar sobre as atitudes a tentar em benefício das personagens desse drama, que se me afigurava profundo. Então, depois que o doutor Bezerra deu as diretrizes lá para o Roberto, para o Peri, ele se retira para a espiritualidade. Aí ele vai, né, para regiões mais suaves um pouquinho, a fim de buscar orientações, né, de espíritos mais elevados ainda, porque isso é um trabalho de equipe, para
buscar quais as melhores atitudes que ele poderia tomar para ajudar aquela família que estava sofrendo uma obsessão coletiva, para auxiliar no Nel e na filha, né? Celina, que havia se, Alcina, que havia se suicidado, e os obsessores, que a doutrina espírita, ao contrário de outras religiões, ela se preocupa tanto com o obsessor como com o obsidiado. Porque normalmente nas outras religiões, o que a gente vê? Vão buscar salvar a vítima, que ele encara como vítima, o obsidiado, né? E exorcizar, mandar para o inferno, bem distante. O obsessor, que ele é o mal, é o diabo. Assim que se pensa. Vamos tirar a vítima das garras do malvadão. Ele é malvadão? A doutrina espírita, não. Sabe que não tem vítima, né? Os dois têm problema, os dois são responsáveis por aquele processo. Então, a doutrina vai tratar do agressor e do agredido, que ontem foi agressor. Então, vai tratar dos dois. Então, ele trata, ele se afasta para pensar o que podemos fazer para ajudar Leonel e Alcina, que já se suicidaram, estão numa situação muito difícil. A família que está ali encarnada e que está sofrendo processo de obsessão coletiva. E os agressores, que não só tinha um chefe, que era tem os outros que obedecem a ele. Então, e como ele poderia trabalhar com o Roberto, com Peri e com outros ainda. Como planejar um trabalho eficiente para ajudar esses espíritos, né? Como ele diz aqui, atentar em benefício, buscar atitudes, organizar um trabalho, atentar em benefício das personagens desse drama, que se não figurava fundo. Era um drama profundo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ninguém tem nada a acrescentar aí, não, gente? Comentar? Ei, Oh, Rose, vítima e algoz, né? É. Vítima Quer dizer, e algoz. É isso aí. não é Doutor, fácil. Foi. na mesa dos trabalhos mediúnicos, aí chegou um espírito aborrecido, reclamando que ele foi expulso de um lugar que ele foi, acho que pedir ajuda, né? Foi acompanhando o irmão, chegou lá, ele foi expulso. Aí a gente deduziu que era uma igreja evangélica, né? Para ser expulso. Ou então, eu sei lá, a igreja católica também está fazendo uns trabalhos, né? Sim, sofrendo processo de exorcismo, né? É. Mas isso aí não funciona Aí muito. ele chegou É, reclamando, aborrecido, reclamando. não funciona. Não funciona há muito Não tempo, funciona a porque abordagem deles. É. trazendo outros, né? E às vezes pode ser até um parente também, né? Que está acompanhando, já pensou? Né? Chega lá e é escorraçado, né? É. A doutrina busca isso, evangelizar, né? É. Mas aí eu não sei se você, Marcos, alguém mais deseja falar mais alguma coisa sobre isso? A gente nunca é vítima, né, Rose? É, sempre tem alguma queixa. É. A gente Ô, vai Rose, fazer. eu não ia falar sobre eu estava falando sobre o valor do livro aí. A Denise botou que o livro custa R$ 198, né? Mas na estante virtual tem de R$ 20 até R$ 1.000 esse livro. Hã? Por incrível que pareça. Depende do estado de conservação dele. Então, Eu achei um absurdo esse de R$ 1.000, mas existe.
Não sei por que esse valor, mas está escrito lá. Eu só dou o Tem preço. de 50, 34. E eu até que folhinha Quer só. ver? Mas eu, Poxa, Deve ser folhado a ouro esse livro. deve ser, tenho muito carinho por esse livro. Eu comecei a estudar esse livro em 2025. Em 20, Igual o seu aí, igualzinho a sua capa aí, tem de R$ 20 esse daí. Ah, Agora tem o outro, eu vi R$ 76 usado. Aí eu eu, falei, pô, estou pelo menos é vendo aqui metade do preço. 68, 50, 40, Ah, eu não vi na estante virtual, 83, não. Não 27. vi na estante virtual, não. eu Ah, Aí comecei, então tem tá. bons preços. essa coincidência, eu comecei a estudar Emo no dia 23 de julho de 1995. 23 de julho de 1995. Quase ficou, foi no mesmo dia, né? Então, é um livro, já tem não sei, quase 30 anos comigo, né? Não, tem 30 anos, daqui a 30 anos que ele está comigo. E eu não comprei ele novo, não, ele já era usado, tá? Ele já veio da mão da minha irmã. Ele já veio da mão da minha irmã, que deu para mim, em 95, quando eu comecei a estudar. Então, mas eu gosto muito por causa disso, que ele vai falar desses grupos, desses trabalhos que nós encarnados participamos durante o sono. Trabalhos fantásticos. É um livro maravilhoso, gente. Quem tiver oportunidade adquira de um sebo desse, um livro aí baratinho, Iniciação, Viagem Astral. Tem várias capas, a minha é uma das mais antigas. Pelo espírito Lancelin, Jonas Maia. Muito bom, mostrando o quanto a gente pode trabalhar e ser útil enquanto estamos aqui encarnados. Né? E sempre diz o seguinte: quando a gente for dormir, na nossa prece, pede a Deus, Senhor, que eu possa ser convidada a integrar algum grupo de trabalho no plano espiritual, onde eu possa também estudar, trabalhar, servir ao bem, servir ao Senhor. E quando acordar de manhã, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que tive durante o meu sono da noite. Se a gente pedir, for pedindo, a gente é levado a trabalhar. Tem trabalho para todo tipo e para toda gente. Basta a gente querer, né? Então, gente, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo da noite de hoje, né? Já estamos chegando aqui. Daqui a pouco nós teremos a nossa palestra pública. Quem vai fazer é a nossa irmã Inês Galuzzi. Ela é aqui de Petrópolis, né? Do Grupo Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. O tema que ela vai falar é Luz da Esperança. Capítulo do livro Luz da Esperança, né? É o capítulo 8. E o tema é Por que estranhar? Por que estranhar? Então, bastante interessante, né? Então, quem quiser participar, eu acho que você... Tá bom? Daqui a pouco Rose, eu fale. você pode dar ouvir uma mensagem que eu mandei para você depois lá no WhatsApp, por favor? Eu não entendi, Cris. Dá uma olhada na mensagem do WhatsApp que eu mandei para você, por favor, depois. Sim, pode deixar. Pode deixar, tá? Um beijo aí para todos. Daqui a pouco a gente retorna para a nossa palestra. Sempre agradecendo a Deus pela oportunidade abençoada.